Sobre o Soteldo não tem nada. Mas vamos focar no Gabigol. Daqui a pouco a gente fala de Marcos Leonardo e de Soteldo. Vamos focar no Gabigol. Que tem a cara do Corinthians. Acho que não tem dúvida nenhuma, né, Fábio Luciano? Acho que Sim. tem a cara do Corinthians. Como é que é a cara De do vários Corinthians? clubes, né? Jogador aguerrido. Birner, Jogador você pode com- me explicar? O Birner pode também. Eu vou ouvir os colegas. Ah, vai dizer que vocês não sabem o que é a cara do Corinthians. Não, eu queria saber, entender. Você não sabe qual é a cara do Corinthians? Bom, em primeiro lugar, cumprimentando a todos e todas mais uma vez. De novo? Sim. Você é um cara muito educado. Consegue falar. Bom, os nomes citados pelo presidente são, obviamente, jogadores de nível elogiável. Né? Eu acho que caem bem em qualquer equipe que quer levar o padrão técnico. A gente vai falar um pouquinho sobre as finanças, mas antes para falar sobre a cara, eu acho que não é essa. Eu acho que tem várias faces. Para mim, você quer um jogador que tem a cara do Corinthians? Ezequiel. Jogador que tem a cara do Corinthians. Zé Elias. Basílio. Tem jogadores assim que Mas não tem centroavante com a cara do Corinthians? Não existe? Não. Luizão tinha a cara do Corinthians. Tinha, de várias equipes. De cara do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. O Yuri qualquer um. Alberto não tem a cara do Corinthians, tem? Não. Mas o Gabigol tem muito mais a cara do Corinthians. Jogador com personalidade, né? então, Jogador pronto, jogador que gosta da relação com a massa. O tem... Yuri Alberto de 2023 não tem a cara do Corinthians. Então, eu acho que o Yuri Alberto, assim... O Corinthians de 2023 também não deixou turva a cara de muita gente? Eu não acho o Yuri Alberto, eu encontro corintianos e sempre conversam comigo, encontrei um, inclusive, figuraço. Aqui assim, se encontram muitos. Não, que depois eu conversei com... Corredor, aqui no Cara, estúdio, domingo, então, tá não cheio precisa de nem cara ser com a no cara do Corinthians. Domingo, Aqui tem um monte. Domingo a gente cara com a conversou cara e do tal, e Corinthians. no meio da resenha ele abandonou puto a conversa que eu tive com ele. Foi bem divertida a conversa, assim. Mas de qualquer jeito, vou contá-lo mais vezes, provavelmente pelo local onde eu fui. Eu acho o seguinte, o Yuri Alberto não tem, ou não mostrou personalidade para lidar com situações bem adversas. E jogadores do Corinthians, historicamente, conseguem lidar, os grandes jogadores, com situações adversas. Porque o Corinthians mudou muito, tá? Corinthians pós-Andrés, Corinthians pós-rebaixamento, montou vários times de alto nível, ganhou os principais campeonatos, tinha dinheiro, tinha diversas coisas que o Corinthians tradicional não tinha. A torcida do Corinthians dizia, não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Não precisamos de estádio. Né? O time do Corinthians era na raça, 1-0, sofrido, né? Sofrido mais, são coisas muito características do Corinthians tradicional. Esse Corinthians tradicional mudou muito. O Corinthians campeão do mundo de 2015 para cá, o Corinthians Fábio Luciano, com as parcerias do Rincon, do Vampeta, tudo isso, o Corinthians tecnicamente de nível muito alto. Né? O Gabigol é muito mais o Corinthians desse jeito do que o Corinthians tradicional. É isso que eu estou querendo dizer. Ele é muito mais um Corinthians do fim dos anos 90, o Corinthians pós-rebaixamento, do que o Corinthians histórico. Mas o Corinthians não está precisando disso? Eu acho que o jogador Você acha que o Renato Augusto não é um cara também dessa... O Renato Augusto é uma história do Corinthians. O próprio Fagner, o Fábio Santos, se estivessem bem, são também. A gente tem esses jogadores que, por questão física e tal, não estão desempenhando tão bem, o Fábio Santos, inclusive, se aposentando. Mas assim, você tem jogadores com o espírito dessa época? Tem. E pode vir um cara pra frente com espírito... Pode não, né? Tô falando se pudesse, agora, né? o Gabigol chega em forma, inteiro, a fim de jogar, e o ambiente e o time ajudam... É que uma andorinha só não faz verão, né? É um baita investimento, uma tacada pra um jogador só. Mas o presidente do Corinthians, futuro presidente, falou em mais jogadores. Só pra deixar bem claro, que a gente viu ali do trecho, pra passar pro Fábio Luciano, o Augusto Melo, ele não falou que vai trazer o Gabigol, que vai contratar o Gabigol, que tá conversando com o Gabigol, não falou nada disso. Foi perguntado sobre o Gabigol... E ele falou perfil de atleta e tal, interessante. E aí ele citou outros dois ali, Marcos Leonardo e Soteldo. Mas assim, falando do Gabigol, valeria a pena, de repente, você abrir mão de mais contratações para dar uma cartada, um all-in no Gabigol? Porque o Corinthians esse ano já fez um esforço imenso pelo Yuri Alberto. Sim. Inclusive abrindo mão de jogadores importantes, até da base e tal, que estavam ali no time profissional, para ter o Yuri Alberto. Claro que, se você olhar, é mais certeza você ter sucesso com o Gabigol. Sim. Mas é uma cartada. Eu não sei de onde ele vai tirar dinheiro para mais. Mas valeria uma cartada pelo Gabigol? Eu acho que para uma contratação só, não, William. Eu acho que o Corinthians precisa de mais, né? Não adianta você trazer o Gabigol e o Corinthians continuar rendendo como time o que rendeu esse ano, por exemplo. O Gabigol, ele, mesmo com o Flamengo jogando bem, o Flamengo tendo jogadores de mais qualidade que o Corinthians, o Gabigol hoje não é titular do time, né? Então, quer dizer, ele não vive o seu melhor momento. Ele teria que resgatar isso em um outro clube, né? E eu não estou nem falando aqui que o Gabigol, né? Como a gente já
colocou aqui, que ele está saindo do Flamengo, que a gente está olhando para o Gabigol já, né, sendo uma contratação do Corinthians. Isso foi uma declaração do presidente, um perfil de atleta e que o Gabigol se encaixaria. Eu acho que o Gabigol tem esse perfil. Ele é um cara interessado, né, é um cara que gosta de jogar. Ele tem esse perfil guerreiro mesmo. Tem carisma, tem um pouco de marra. Ele vai ter que construir isso no Corinthians também, porque foi uma identificação criada muito forte com o Flamengo. Então isso vai ter que ser reconstruído no Corinthians também. Mas é um ótimo jogador, é um jogador que precisa novamente resgatar a sua imagem dentro do campo, né, ter boas atuações. Mas eu acho que sozinho, dificilmente ele vai conseguir ter o sucesso que se espera dele. Ele precisa de contribuição, precisa de jogadores que vão ajudar ele e o Corinthians a ter um ano bem melhor do que 2024, assim. Então, eu acho que ele tecnicamente, ele tem uma vantagem em cima do Yuri Alberto. E, assim, a dúvida que eu fico do Yuri é assim, talvez ele vá sair do Corinthians, porque as coisas não funcionaram para ele, e em outro time ele vai render. Porque o Yuri, ele não é isso, na minha opinião. Eu não acho que ele é ruim. Ele não é esse jogador que a gente taxou, enfim, os lances que ele apresentou dentro do campo. É uma fase que está demorando para passar. É um jogador, assim, não é discordar do Birner, mas eu acho que ele tem personalidade. Eu acho que ele, assim, se ele não tivesse, ele não estaria como titular. Ele passou o ano todo como titular. A gente vê movimentos dele no campo. Então, assim, tecnicamente ele não está bem, mas ele tenta correr, né? Ele tenta se esforçar, ele tenta fazer uma outra função. Ele perde um gol claro e ele mostra para o companheiro que o companheiro acertou, né? A gente viu várias vezes um companheiro achando ele dentro da área sozinho. Ele perde uma chance absurda e ele bate palma. Ele agradece o companheiro, a assistência que deu e assume a responsabilidade do erro que foi realmente dele. Eu acho que ele poderia render mais no Corinthians e pode ser que isso aconteça em um outro clube. Mas colocar ele e o Gabigol, eu acho que tem uma diferença, apesar do Gabigol ter que resgatar novamente essas boas atuações que ele teve tempos atrás no Flamengo. Mas é um grande nome, o Marcos Leonardo, né? Enfim, tirando alguns problemas aí que a gente está escutando extra-campo. Mas é um jogador interessante também, jovem, o Soteldo tem qualidade. Então, assim, se você olhar para um cenário de que o Corinthians vai contratar alguns jogadores para fortalecerem o elenco, e aí você ter o Gabigol ou um outro jogador parecido com o Gabigol na frente, como matador artilheiro, eu acho que pode funcionar. Agora, o mecanismo é o financeiro, né? Entender de onde o Corinthians vai tirar todo esse dinheiro, se realmente tem essa verba, para contratar jogadores que façam o Corinthians brigar em 2024 por títulos, que é o sonho do torcedor. Só para deixar uma coisa clara, Fala. Eu não acho o Yuri Alberto um jogador com a personalidade fraca, eu só acho que ele não mostrou a personalidade necessária para o momento do Corinthians. Ele errou muito tecnicamente. Então, eu acho que as coisas estão... Eu acho que é isso, acho que ele errou muito Acho que as coisas estão ligadas e eu acho que ele, como um jogador jovem e como todos nós, que às vezes temos dificuldades de lidar com algumas coisas, né, de trabalho ou de circunstâncias, não é nada que ele não possa desenvolver e não possa melhorar. Eu acho ele tecnicamente um bom jogador. Exatamente. Se olhar para os centroavantes que atuam no futebol brasileiro, eu não fiz a conta aqui, mas provavelmente você coloca ele entre os 5. É por aí, na boa fase, né? Na boa fase. Boa Tecnicamente, fase. eu tô falando porque do nesse desempenho. ano ele não é nem top 20, eu acho. Não é. Nem top 20. Sim. Mas é jovem. Sim. Então pode se recuperar. Ô Pedro, aí como é que fica a situação? Porque no Flamengo, assim, vamos entender. O Flamengo não vai liberar Gabigol pro Corinthians, não vai ter conversa com o Corinthians. Esse é o primeiro ponto do debate. exatamente. Primeira conversa. Eu também quero um monte de coisa. Né? Eu quero o Messi no Santos. Cita ele, cita ele. Precisa combinar com a minha conta bancária e com a liberação do outro lado. O Corinthians pode querer o Gabriel. Agora, o primeiro ponto do debate é se o Flamengo vai liberar. Eu acho que não. Mas a partir do ano que vem, Mas a partir Não vai de liberar junho- o Gabriel ou não vai liberar o Gabriel junho pro tem o Corinthians? pré-contrato. Mas a gente Até lá tem que se mas a acertar gente com o Gabriel. mas a gente está no início de dezembro, sim. após uma recém-eleição do Augusto Melo, falando da temporada de 2024. Então a gente tem que ser justo, até com quem nos assiste, com quem é corintiano, quer saber do seu time, o que é a projeção do time a partir de janeiro de 2024. Hoje eu não vejo o Gabriel no Corinthians em janeiro de 2024. Assim como eu não vejo o Gabriel no Corinthians em julho de 2024. Ah, mas e se em junho tiver incomodado, o Flamengo não acertar a renovação, ofereceram 5 anos, falaram 5 anos, ele quer 2, não quer 3. Se ficar esse impasse e pudesse ser algo para 2025, aí a gente volta aqui no segundo semestre do ano que vem, a gente debate. Agora, eu acho que a gente está alimentando uma situação que, a meu ver, ainda não é palpável. Você acha que o Flamengo não libera o Gabriel ou não libera o Gabriel pro Corinthians? O Flamengo Ou não pro clube libera, brasileiro? o Flamengo não libera o Gabriel para o clube brasileiro abaixo da multa, pelo mesmo motivo que não liberou o Pedro abaixo da multa para o clube brasileiro quando ele não estava bem. E ponto. E você Mas libera pro clube de fora abaixo da multa. E você fugir do fato, eu acho que você está até sendo injusto com quem te assiste, cara. Você está alimentando... Não é que a gente não tem que debater, até porque o presidente eleito Isso, falou. claro. Só que você está alimentando algo que vai chegar em janeiro, aí o torcedor vai virar esse presidente também, não consegue fechar a negociação.
ou então vai virar lá na gaveta, esse Landinho é bom, não deixou. Não. Se você trouxer momento. o Corinthians trouxer um jogador bom, mas que não tem o peso do Gabigol, isso vai se tornar um peso para essa chegada. O Gabriel tem então, uma se você dá nomes, é muito perigoso. O Gabriel tem uma multa que hoje o Corinthians não é capaz de pagar. E não é o Qual a Corinthians. multa? O Corinthians Sabe o vai valor? acabar... É muito acima dos 100 milhões. Esquece. E você não está vale. falando... Ninguém paga isso. E não estou Mas não falando do vale. Corinthians. O Corinthians, o Palmeiras, esquece dinheiro. o Atlético, o Textor, o Joãozinho, a 777, o William, quem quiser. A gente está falando de um cenário porque estamos vendo o Gabriel não ser utilizado. No último jogo, entrou um monte de gente, teve homenagem, o Gabriel nem foi a campo. O Gabriel muito emocionado, dentro de todo um contexto da relação dele com o Felipe Luiz. Mas tem uma questão física nesse momento, tem não algo tem? que precisa ser lembrado. Só que tem algo que precisa ser lembrado. O Gabriel tem muita qualidade. Sim. O Flamengo investe muito no Gabriel. E o Gabriel está passando por um momento, dito abertamente em entrevista pelo Departamento Médico do Flamengo, que ele está esperando a temporada finalizar para ele se recuperar de um problema que está comprometendo seu rendimento. Eu não sei o que é o Gabriel a partir do início do ano que vem. Você lembra quando ficamos debatendo aqui, as pessoas queriam que o Pedro saísse do Flamengo. O Pedro hoje tem mais de 30 gols no ano. O Pedro hoje é um ponto importante do esquema do técnico que acabou de chegar e que vai projetar o time para o ano que vem. Então, eu acho que a gente também decreta fim de ciclo muito rápido. Decreta fim de ciclo muito rápido. O Gabriel, ano passado, 2022, antes daquela arrancada do Flamengo para título de Copa do Brasil e Libertadores, o Gabriel, se eu não me engano, ficou uma sequência de 8, 9 ou 10 jogos sem fazer gol. Era o mesmo, o Gabriel tem que sair, porque e ele jogando numa outra função, e ele servindo o Pedro, e o ataque fluindo. Aí volta, Gabriel é decisivo, Gabriel é importante em título. Se o Flamengo jogou bem ou não, o gol da Libertadores novamente é dele. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que entrar no pacote de análise para a gente virar e falar, não é a situação do Rodrigo Caio, que o Flamengo virou, anunciou, acabou o contrato, não quer e está no mercado. É um outro papo. E o Gabriel tem um peso simbólico dentro do Flamengo. Você não entrega ele de mão beijada para um rival do tamanho do Corinthians simplesmente porque ele vem de um momento delicado, uma fase técnica baixa esse ano, uma lesão que já falou. Eu acho que esse debate ele pode ser feito. Só que ele precisa ser sincero também com o torcedor. Mas o Flamengo tem esse controle até junho do ano que vem. Tudo bem. A partir de junho do ano que vem, o Flamengo já não controla mais isso. Mas hoje o debate é sobre montagem de elenco para início de 24. Entendeu? Para início de 24, ele está em outro time dentro do Brasil, tem que virar um jogo de uma convicção que o Flamengo tem muito clara, de não reforçar rival direto com jogadores desse peso. E tem grana. Não é porque o Augusto Melo quer. O Pedro Livre também pode que eu queria um monte de coisa. Ele. Eu queria, mas não dá, velho. Entendeu? Não dá. A gente tem que saber onde pode colocar a mão. Então, acho que o papo do Gabriel, interessante, onde ele vai encaixar, porra, a vontade, a cara de Corinthians, um moleque brigador, personalidade. O Gabriel tem muito do que ele simboliza em campo além da bola do pé. O gesto é emblemático, não é uma coisa boba. Você tem meninos de outros times, crianças, que fazem o gesto do Gabriel lá, quer fazer gol e comemorar, ou então outros que fazem o do Cano, que fazem o do Tiquinho. Tem coisas ali que são, sabe? Vem cá, o Gabriel hoje, no Flamengo, o banco é uma questão técnica, Pedro é melhor, o olhar do Tite, ou é uma questão mais física? Somatório, é um somatório. O Tite, na primeira coletiva dele, falou que não tinha problema de escalar os dois juntos. Só que mais importante do que jogar com a bola é jogar sem a bola. Ele hoje tem uma prioridade que ele tinha 12 jogos para fazer, ele tinha uma missão a cumprir, ele precisava ajeitar a recomposição lateral. O Gabriel, longe da melhor forma física, não ia fazer isso. Então ele já é preterido. E para ter esse cara de frente de referência, o Pedro tecnicamente está melhor que ele, fisicamente melhor que ele. Então o banco é uma questão natural. O que não quer dizer também que o Tite chegou lá para o Braz, ou para o Landinho, ou para o Spence e falou, esse cara aqui eu nunca mais uso. Ele não é burro, entendeu? Então eu acho que se explica, é natural, mas eu acho que é algo momentâneo. A gente é capaz de duvidar do que o Gabriel pode voltar a fazer? Não. Então, eu acho que internamente dentro do Flamengo as pessoas duvidam disso. De jeito nenhum. Eu acho que tem conversa, retomada, tem cabeça, que retomar, porque físico, ele quer 5 anos, o Flamengo não quer 5 anos, parece que o departamento financeiro do Flamengo não aprova, né? Essa questão dos 5 anos, não passa por lá, então ele teria que repensar. E nesse período, até, vamos lá, primeiro semestre do ano que vem, Corinthians tem que ir lá, conversinha, aqui você vai ser titular e tal. Vamos supor que o Gabriel não seja um titular absoluto. Às vezes reveza com Pedro, só que mais Pedro do que Gabriel, ele bem fisicamente.
E a conversinha do Corinthians, a conversinha do Corinthians, a conversinha do Corinthians, você iria? Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Timão TV. E tivemos na noite de ontem o presidente Augusto Melo dando uma excelente entrevista, falando aí que vê Gabigol a cara do Corinthians. Olha só, antes da gente dar continuidade, fiel torcida, na notícia, já te faço o convite para você deixar o seu like e se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, para você acompanhar as notícias mais relevantes do Coringão. E é claro, deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você aprova a vinda do Gabigol para o Corinthians? Tivemos um ano muito conturbado aí para o Corinthians, vários jogadores não conseguindo ali se firmar nas posições, um baixo aproveitamento do atacante Yuri Alberto, tá certo? Mesmo com apenas 15 gols durante todo o ano. Então isso trouxe muita dúvida aí quanto à sua permanência, tá certo? O Duílio ali já falou também sobre uma possível transferência do centroavante e realmente é o que eu venho dizendo para vocês. Não dá para o Corinthians ficar dependendo exclusivamente do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto já é uma realidade, né? A gente tá vendo o que ele está fazendo. Ah, mas todo o time do Corinthians está jogando ruim. É verdade, todo o time está mal. Porém, pessoal, quando a bola chega no Yuri Alberto, ele sozinho ali, ele mastiga a bola, sabe? Ele pisa na bola. Então, não dá, pessoal. Realmente, não sei se é problema psicológico, alguma coisa está atrapalhando muito. A gente já vê outros se destacando aí, como o caso do Moscardo, mesmo sendo um garoto da base, o moleque realmente honra a camisa, faz gol, né? Teve aí o seu primeiro gol na vitória contra o Vasco. Romero, olha só, o time na decadência, o Romero surgiu aí com o Mano Menezes e começou a anotar gols. Então, se o Yuri Alberto não está fazendo, pessoal, realmente o problema é com o centroavante e não com o time inteiro. Mas aí, o que você está achando desse atual cenário do Timão? Você acredita que o presidente Augusto Melo vai realmente contratar o Gabigol? Enquanto ao Soteldo, será que é uma boa aposta? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E é claro, já se inscreve no canal para acompanhar as notícias mais relevantes do Coringão. Então, vamos pra cima, Timão! Que saudade!